Minha apresentação, como vocês já sabem, é sobre o projeto de lei 1050/2024, que propõe uma modificação no artigo 41 da Lei Maria da Penha e que possibilita a suspensão condicional do processo em casos de violência doméstica. Esse projeto de lei, ele é oriundo da minha pesquisa de mestrado que eu fiz na UFRN e que eu defendi. E, a partir daí, da defesa do mestrado, da dissertação, a senadora Daniela Ribeiro soube desse projeto de lei, nós conversamos, e ela fez essa proposta toda baseada na minha dissertação do mestrado. Pode passar, por favor. Pronto. A minha dissertação do mestrado teve esse nome gigante para explicar exatamente para a academia o que era a pesquisa, mas que ela se transformou num livro que o nome é bem pequeno, que é o Vire a Chave. O tema é Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e o seu protagonismo processual. Propostas de mudanças legislativas para a participação ativa das mulheres nos processos crimes em que se apura violência doméstica. Qual era a preocupação dessa pesquisa? Mostrar a todos que a lei Maria da Penha é uma lei antiga e nova, né? Porque é 2006, mas que a realidade ela já mudou muito do que se existia no início da Lei Maria da Penha para o que nós, operadores do direito, que vemos tudo isso na prática, percebemos que a lei ela precisa ser evoluída. Para quê? Para que as vítimas sejam ouvidas e que essa realidade mude e que a gente tenha uma resposta mais rápida do sistema de justiça para essas mulheres. Do contrário, nós vamos perder mulheres mais ainda, em virtude dos crimes, que são os crimes sentinelas, demorarem a serem julgados. O que são os crimes sentinelas, na minha ótica? São os crimes que precedem o feminicídio. São aqueles crimes que eles existem porque o feminicídio, todos sabemos que é um crime evitável, mas se a gente não combater o crime sentinela, não vamos diminuir os números de feminicídio. E nós estamos passando por uma crise grave, vocês sabem, acho que todo mundo sabe que dia 7 vai existir uma mobilização nacional com relação a isso, porque o que nós estamos vendo é a banalização. O homem corta as pernas da mulher arrastada, o outro desfere vários golpes de faca, o outro queima a casa da mulher, o outro homem, ele atira, descarrega duas armas de fogo nessa mulher. Então, esse ano, e principalmente esse período dos 21 dias de ativismo para nós que trabalhamos com a violência contra a mulher, estão sendo bem difíceis. Pode passar. E qual era a minha preocupação na época do mestrado? Ora, existe um movimento bem forte, nacional, que busca esse foco na vítima. Nós não podemos perder. O Ministério Público tem que se fortalecer com o foco na vítima. Nós não podemos perder isso de vista. Existe o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero do CNJ. Na mesma época, existiu todo um movimento nacional de defesa das vítimas. E no nosso Ministério Público também existiu todo um movimento também levado, tanto pelo protocolo de perspectiva de gênero, tanto pelo Movimento Nacional de Vítima, falando que a justiça ela começa com a vítima. Na época do Justiça Começa com a Vítima, nós fizemos um trabalho com essas vítimas. E o que é que nós vimos? Muitas delas não sabiam o trabalho do Ministério Público. Muitas delas não eram ouvidas. E, pasmem, quando a gente fazia o trabalho de buscar a vítima, muitas vezes eu ligava do meu celular para essa vítima e eu recebia, sabe o quê? Um telefone na cara. Porque elas não acreditavam que o Ministério Público podia
ir atrás de uma vítima. Não podia ligar para ela e dizer, sabia que você tem direito? Posso lhe mandar uma cartilha? Não, é golpe. Achavam que era golpe. Impressionante. Porque elas estavam com um descrédito tão grande que eu pensei, não, a gente precisa, o Ministério Público e a academia precisam focar na vítima, não como um objeto de direito, sim como um sujeito de direito que ela é. Então, eu precisava fazer um trabalho, eu precisava estudar de uma forma que essa vítima ela fosse vista, se falasse nela, porque senão nós vamos, o Ministério Público, perder o protagonismo, que é muito importante para nós. E outros órgãos que não são protagonistas vão ficar fazendo a função do Ministério Público, o que não é isso que a gente quer. Tem espaço para todo mundo trabalhar, mas nós somos vocacionados na proteção da vítima. Por favor. Pode passar, Jamile. E aí vamos pensar em mulheres que não foram ouvidas. Será que Mariana Ferrer, se a audiência não fosse gravada, se nós não tivéssemos passado pela pandemia, será que hoje existiria a Lei Mariana Ferrer? Pois é, porque precisou dela ser revitimizada por homens dentro de um sistema de justiça. Isso precisou ser gravado para que existisse uma lei. Então, quantas Marianas nós não temos aí que já passaram por isso? Quantas Elisa Samúdio que apenas queriam proteger seu filho e foram vítimas do estereótipo de gênero, da mulher que queria ter um filho com um jogador de futebol, onde houve uma inversão de valores. O foco não foi na vítima, o foco foi no agressor, o foco foi no feminicídio. E tudo isso começa com Maria da Penha, que em virtude de tudo que ela passou, em virtude de tudo que ela passa até hoje, nós precisamos mudar e virar essa página e pensar nas nossas vítimas. Semana retrasada, uma colega fazia audiência e a vítima estava sendo revitimizada. Por quê? O pai do réu era seu advogado. E durante o processo, ele juntou várias peças e na defesa dele ele dizia assim, não era defesa do réu, era defesa contra a estelionatária, está no processo. Ele chamava a vítima, quando a vítima era ouvida, de estelionatária e interrogada. A promotora de justiça, sabiamente, Romeika sabe quem é, disse que não ia fazer essa audiência porque ele estava chamando todo o tempo a vítima de interrogada, que existia um protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, ele não podia usar e ele quase representou contra a promotora de justiça. Então, é por isso que, sempre focado nessa vítima, focado nas palavras da vítima, é que nós tivemos, que eu tive o prazer de fazer essa pesquisa, uma pesquisa empírica. Por favor, o próximo. E em que consistiu essa pesquisa? Eu formulei um problema. Como viabilizar o protagonismo das mulheres vítimas de violência doméstica no sistema de justiça criminal brasileiro, em que a vítima, em tese, é o objeto da prova e não o sujeito de direitos. Pronto, essa foi a pergunta-chave para que eu pudesse diagnosticar o que é que estava acontecendo, que na prática, eu, como todas vocês, todos os colegas que trabalham com a violência contra a mulher, sabem que existe. Era uma resposta que eu já tinha, mas só que eu entendi que para que ela fosse fortalecida, ela precisava passar por uma pesquisa empírica, por uma pesquisa científica. E aí foi isso que eu fiz. Então, pode passar, por favor, Jamile. O próximo. Pronto. A pesquisa empírica foi o seguinte. A análise na semana Justiça pela Paz em Casa, de 15 a 19 de agosto de 2022, em João Pessoa, foram distribuídos para a semana, em João Pessoa, 158 processos, certo?
O corpo empírico que foi distribuído para mim foram 50 processos. Então, de 158 processos, 50 processos foram um percentual de 31,64% do total de feitos de um mutirão de João Pessoa. Aí vocês podem me perguntar, do Serita é pouco? Do Serita é muito? 31,64% é uma amostra razoável de processos. Então, através dessa amostra, eu fiz a pesquisa. São processos aleatórios que vieram para mim, que eu analisei todos, eu não deixei de analisar nenhum, durante a Semana da Justiça pela Paz em Casa. Quando eu fui no CNMP, em setembro, os colegas pediram para vocês trazerem números, eu não sei se a Copevide conseguiu, mas durante a Semana da Justiça pela Paz em Casa, eu fiz um mutirão um dia. E nesse um dia eu pude ver que essa amostra dos 158 processos e dessa pesquisa que eu fiz, ela não difere muito. Então, a pesquisa feita em 2022, hoje, em 2025, ela é atual. E essa semana, ajudando a colega que está na Copevide, mais uma vez eu fiz audiências e mais uma vez eu pude comprovar a atualidade desses dados de 2022. A realidade ela não mudou muito. Quem tem que mudar somos nós ao olhar para essa realidade, porque senão nós vamos perder mais mulheres. E o que é que eu tenho para dizer a vocês também? Que o que a gente vê hoje não difere do que acontecia com Maria da Penha. Eu não sei se vocês já assistiram a série, que aí é o spoiler, Ângela assassinada e condenada, que é exatamente o que a gente vê hoje. As coisas não mudaram muito, a gente precisa atualizar o que já existe, porque o Código Penal, o Código de Processo Penal é da década de 40. A Lei Maria da Penha, 2006. Precisamos atualizar para o que existe hoje. Hoje existe um dilúvio, eu posso dizer assim, de processos antigos que as mulheres pedem e clamam por socorro e muitas vezes elas nem querem mais, elas querem desistir diante da demora que existe. Agora vamos passar para a pesquisa. Por favor, Jamile. Está dando para escutar direitinho? Crimes apurados. É o comum que acontece. Desses 50 processos analisados, a maioria é lesão corporal, 70%. Depois, ameaça, vias de fato, ameaça, 28%, vias de fato, 18%, perturbação, 4%, descumprimento de medida protetiva à época era pouco, hoje já é bem maior esse número, exposição da vida e saúde a perigo, 2%. O que é que a gente vê com esse gráfico ascendente? Que a violência ela vai só crescendo. A história do crime sentinelas para culminar com o feminicídio. Pronto. Diante desse diagnóstico, vamos passar para o próximo slide. O próximo slide é só para mostrar mais... Pronto. O próximo slide é esse aí, para mostrar que vejam só a diferença dos crimes que acontecem contra as mulheres dos outros crimes. Por isso que quando nós temos que trabalhar na violência contra a mulher, trabalhar no enfrentamento, a gente precisa ter esse olhar de gênero. Porque uma ameaça, ela é como se tivesse uma gradação. Ela vai disso aí, que é, preste atenção, da próxima vez que você for para a justiça para me prejudicar, eu arranco sua cabeça fora. Eu vou preso e você vai para o inferno. É uma ameaça. Diferente na gradação da ameaça do policial, do homem que chega, coloca um revólver de frente para ele e diz que vai lhe matar. Diferente da ameaça que acontece quando ele diz assim, você vai ver. Então, a gradação da ameaça é muito grande. Então, é por isso que nós temos que olhar para isso com outros olhos e escutar a autonomia da mulher. Eu acho, aí eu vou dar minha opinião, não sei se está gravado, um absurdo a ameaça ser pública e incondicionada. Ou seja, a mulher não tem autonomia nenhuma. Não tem autonomia nenhuma. Ela não é o sujeito de direito, não é ela que vai falar. Vão falar por ela de novo? No próximo slide. Aqui foi só mostrando o diagnóstico do que eu achava que era, assim, na verdade, é uma curiosidade da minha pesquisa.
Eu acreditava que as mulheres com suas profissões definidas eram as mulheres que mais denunciavam, mas ao contrário, a maioria das mulheres, 10 mulheres eram mulheres do lar, 6 mulheres estudantes, e essa gradação vai de outras mulheres que têm profissões definidas, nutricionistas, inspetoras, estagiárias, encarregadas. Eu achava que era o contrário. Quanto mais a mulher tinha escolaridade, mais ela teria coragem para denunciar. Agora, tem um plus aí. Muitas vezes, essa mulher do lar, a que, fica, que ela se colocava no lar, no formulário, é a que passa o dia inteiro em casa, né? E como a casa é o lugar mais perigoso para a mulher, é a que mais sofre violência. E muitas vezes ela não denuncia, mas os vizinhos que estão ouvindo ali diuturnamente são as pessoas que denunciam, principalmente depois da lei dos condomínios. Próximo slide. Olha só, protagonismo fake dessas mulheres. Vejam só o tempo de espera desses processos que estavam no mutirão. O azul é de 1 a 12 meses. Ou seja, essa mulher esperou 1 ano entre a denúncia, não é nem entre o fato, viu? Porque ainda tem a demora do fato para a denúncia. Da denúncia até o dia do mutirão. 1 a 12 meses foi só 11%. Agora vamos para mais tempo. Mais de 37 meses foi 42% das mulheres. Some isso a um caldeirão onde se coloca os meninos assistindo à violência contra a mulher, aí bota esse homem no caldeirão, às vezes desempregado, essa mulher no caldeirão, dentro desse caldeirão, sem um emprego, como são as mulheres que estavam só, sem um emprego formal, né? Porque é o trabalho invisível da mulher, dentro desse caldeirão. Junte isso à quarta-feira, que é dia de jogo, onde as mulheres mais sofrem violência, junte ao domingo, junte a tudo isso e ainda bota essa mulher para esperar mais de 42% esperar mais de 37 meses para ter o mutirão, que é a sua primeira audiência. Tem como essa mulher acreditar na justiça? Tem como essa mulher acreditar que há justiça se ela está na mesma casa, muitas vezes, claro, às vezes ela sai do ciclo de violência, mas muitas vezes ela está na mesma casa com aquele homem, muitas vezes essa criança, ela está vendo e repetindo e naturalizando essa violência que ele vê o pai praticar com a mãe. Muitas vezes é ele que salva essa mãe, é ele que liga muitas vezes para essa mãe. É ele que percebe que a mãe está sofrendo violência, que pede, pelo amor de Deus, mamãe, chama a polícia. E é ele que muitas vezes, infelizmente, vê a mãe sendo morta. E muitas vezes, no mais das vezes, ela apanha quando ela é pequenininho com o bebê no braço. Muitas vezes, isso é muito comum. Então, imagine tudo isso nesse caldeirão de violência, nesse caldeirão que não para de ferver, e ela ainda passa de 1 ano a mais de 37 meses esperando uma resposta da justiça. Próximo slide. E essa demora, ela é desarrazoada para todo mundo. Não é só para a vítima, não. É para as testemunhas que não aguentam mais. É para a mulher que foi na delegacia, pensou que isso já estava resolvido e ainda tem que esperar. Muitas vezes ela diz assim, vixe, eu achava que já tinha acabado esse processo, doutoras. Não, agora que está começando. Eu digo com vergonha. E esses processos de mutirão, vejam só, a mulher esperou 37 meses para ter entre a denúncia e o mutirão. E aí, depois de 37 meses, que aqui esperou mais, aqui esperou menos, esperou 1 ano, imagina 1 ano. Não houve julgamento em 48%. Não houve o julgamento. Ela vai sair de lá, voltar sem resposta da justiça. E houve julgamento na metade, 52%. A mulher esperou 1 ano, esperou 37 meses, esperou 24, 2 anos. Pensa que a gente está em 2025, 2027, vai demorar muito a chegar. Ela está esperando esse julgamento. Ela senta lá, houve julgamento só na metade. A outra metade, quase, vai para casa para encontrar com o agressor. E está lá olhando para ela e vai dizer assim, vá de novo dizer, para você ver o que é que acontece. Próximo slide. E aí, o pior dos mundos.
Lembra que 52% dos processos tiveram sentença, que equivale a 26 processos com sentença. Olha a radiografia do mutirão, que é uma radiografia que serve, talvez, para todos vocês, colegas. Eu não sei se alguém que está assistindo pode dizer que tem uma realidade diferente dessa, mas dos 26 processos com sentença, a sentença foi o seguinte: 7 foram absolvidos, o que é normal ser absolvido, né? A gente não busca só a condenação, a gente busca a justiça e às vezes vai ser absolvido mesmo por várias razões. Às vezes até a mulher não é uma vítima colaborativa, às vezes pela necessidade que ela passa ali, pelo vínculo com o homem. E aí, 5 desses processos que tiveram sentença, a sentença foi a sentença de prescrição, porque demorou tanto que prescreveu, né? A ameaça prescreve em 3 anos. Um deles teve extinta a punibilidade. Um fato, pasme, deixou de ser crime. Enquanto a mulher esperava aquele processo, a gente sentou com ela e teve que dizer, olha, não é mais crime o que ele fez com você. Deixou de ser crime. E 11 foram condenados. Finalmente, não é isso que a sociedade quer? Condenação, prisão, vai todo mundo para a delegacia, depois vai todo mundo preso. Mas dos 11, os únicos 11 dos 50 que houve uma condenação, sabe qual foi o resultado da condenação? Condenado com pena suspensa, 44%. Olha o trabalho de esperar, de movimentar essa máquina toda, que quem não trabalha diretamente com a VD diz assim, não, mas essa pena é muito boa, essa pena é muito boa para o homem. Olha aí, eu quero o processo, eu não quero suspensão, eu quero o processo com a pena cumprida, mas, infelizmente, a gente sabe que 44% das condenações, ou seja, as 11 condenações, todas, o processo ficou suspenso. Aí eu me lembro de quem? De Érica, que para mim é uma inspiração. Por quê? Porque ela, quando há não sei quanto tempo atrás, eu começava a estudar violência contra a mulher, eu escutei uma palestra de Érica, que para mim foi fundamental, quando ela defendia que é possível, sim, a suspensão condicional do processo. E eu, imatura, eu começando, achava, meu Deus, como é que pode ser? A lei é contra. E ela explicava, tintim por tintim, porque era possível, com todos os argumentos. E aí eu juntei tudo isso e está aqui, a prova científica. Ninguém foi para a cadeia. Se é isso que a sociedade acredita, a gente precisa mobilizar a sociedade para mostrar que eles não foram presos, se é isso que se quer. Próximo slide. Já estou indo para o final. O que é que gera tudo isso? Essas apenas 11 condenações, essa metade que voltou para casa, gera revitimização. Gera o desestímulo a novas denúncias. Quantas vezes eu escutei a mulher dizer assim, doutora, não dá em nada. Eu não vou mais denunciar porque não dá em nada. Gera o incremento da violência, o aumento dessa violência, a gente está vendo agora. Os crimes sentinelas não são julgados, eles vão aumentando, esse incremento acaba se transformando no crime que nós podemos evitar, o crime evitável, o feminicídio. Processos são prescritos, essa é a consequência dessa demora toda. Crimes que deixam de existir pelos processos demorados, como é que eu vou olhar para a vítima e dizer isso? Vítimas não encontradas. Por quê? Porque a gente sabe que a vítima que mora em 2005 num lugar, em 2010 em outro, ela se muda, ela tem medo, ela muitas vezes não aparece por medo, muitas vezes não aparece porque a gente não tem o costume de informar a vítima que ela tem que comparecer. Muitos ainda querem fazer a condução coercitiva da vítima, que é revitimizar novamente essa vítima. Eu até acredito que no mandado de intimação tinha que ter essa explicação à vítima. A gente precisa olhar para essa vítima, pedir isso ao juiz, que saia um mandado de intimação com todas essas informações. Precisamos ter um núcleo de vítima, que alguém, porque a gente tem muita carência de servidor, mas alguém que ligue para essa vítima e diga, olha, é importante que você venha, já quando ela não aparece. É importante que você venha pegar o WhatsApp, fazer um atendimento humanizado a essa vítima. Temos tempo? Não temos tempo, eu sei. Mas se a gente não faz, alguém vai fazer pela gente.
Vítimas que voltam para esses homens e pedem para desistir. Demora tanto a audiência, que ela só tem uma alternativa. Muitas vezes, ela é dependente financeiramente, ela é dependente psicologicamente, ela volta para ele. E eu preciso respeitar a autonomia dela. Ela quer voltar para ele, mas esse processo tem que seguir. E vítimas não colaborativas. E sabe o que é mais interessante? Quando eu fazia grupo reflexivo para homens, quando demorava muito a sentença, e a gente colocava esses homens para os grupos reflexivos com a sentença demorada, a gente conseguia muitas sentenças no mutirão, essas poucas, né, mas muitas sentenças em torno de, por exemplo, agora 11, que a gente colocava, sabe o que é que eles diziam? Quando a gente perguntava, você veio para o grupo reflexivo, eles diziam assim, eu fui absolvido, aí me mandaram para esse grupo aqui. Na cabeça dele e na cabeça da sociedade, uma suspensão da pena é uma absolvição. Ele não entende, não, que ele foi condenado e a pena foi suspensa. Então, dá no mesmo. Dá no mesmo. Nossas promotorias abarrotadas de processos que poderiam estar com suspensão condicional do processo no começo, esse homem com medo, numa audiência lá no quente, lá no caldeirão, fervendo, e a juíza dizer, junto com o promotor, olha, você vai passar 2 anos assinando, fazendo grupo reflexivo, e você vai ficar, a gente vai ficar olhando para você, para o seu comportamento. Muito diferente do homem que vai passar 37 meses esperando a audiência para na audiência o processo ser suspenso. Suspensão, condenação com suspensão. Olha o efeito pedagógico disso aí. Próximo slide, já estamos terminando. E aí eu apresentei esse projeto, na verdade, eu apresentei a dissertação, que praticamente ela se transformou no projeto de lei, que diz o seguinte, a redação é a seguinte, artigo 41. Nos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099. Claro, a gente não quer composição civil, a gente não quer transação, nada disso. Mas nós evoluímos para, salvo disposto em seu artigo 89, olha só o foco na vítima, no exclusivo interesse da vítima e com anuência expressa, em audiência especialmente designada para tanto. Que significa? A gente chama a vítima para a gente, explica, você quer que ele... Porque muitas vezes a gente não escuta a vítima dizendo assim, doutora, eu só quero que ele pense, eu só quero dar um susto, não tem essa história? Então, eu só quero que ele mude, eu só quero que ele pense, eu só quero dar um susto, é a suspensão condicional do processo. E qual é a justificativa desse projeto de lei? É a minha dissertação do mestrado, que foca nas mulheres vítimas de violência doméstica e o seu protagonismo processual. Esse projeto de lei estava até até o dia 3/12, sob a relatoria de Damares Alves, e ele foi aprovado no CDH da comissão e vai para a Comissão de Constituição e Justiça, certo? É o próximo passo desse projeto de lei. E que nós podemos, estrategicamente, a Copevide, focar nisso aí para a gente conseguir uma vitória para as mulheres. Próximo slide. E aí vai ficar... Não, já li, né, para vocês. Salvo disposto no artigo 89, no exclusivo... Essa é a parte que muda no artigo 41. No exclusivo interesse da vítima e com a sua anuência, ou seja, a vítima aceita numa audiência expressa só para isso, designada só para tanto. O réu não vai estar lá escutando, não, que é só para ela. Ela é a protagonista, a gente vai escutar essa mulher, certo? Próximo slide. Por quê? A justificativa. Precisamos virar a chave e focar na vítima. Porque a nossa atuação tradicional, focada no modelo reativo da ação penal, que é o que a gente está acostumado a ver, o que a gente estudou para o concurso para ter, o que é o normal dos outros crimes, ela se mostra inadequada para a complexidade do fenômeno da violência contra a mulher. É muito diferente quando a gente assiste a televisão e vê uma vítima de roubo, que ela diz assim, eu quero justiça. Se você presta atenção hoje no jornal, se tiver um crime que não seja de VD, a vítima vai dizer, a vítima foi entrevistada, ela vai dizer, eu quero justiça. Esse ideal de justiça da vítima do crime contra o patrimônio não tem nada a ver com essa vítima daqui. Muitas vezes essa vítima daqui, ela quer
ele ela não é, essa vítima, ela não está focada no modelo punitivo e reativo. Ela quer que ele siga. Às vezes ela diz assim, eu só quero paz, pelo amor de Deus, doutora, me ajuda, eu só quero paz. Dá para terminar isso? A gente pode dizer, dá, com suspensão. Você quer que ele fique suspenso? E a gente olhando o comportamento do seu ex-marido, para ver se ele não lhe perturba, ela vai dizer que quer. Porque muitas vezes ela diz assim, ele vai ser preso, Romeica, que é de João Pessoa, sabe? Ela diz assim, ele vai para o Roger, doutora, o Roger é o presídio, ele vai descer para o Roger, eu vou dizer que vai descer para o Roger, se ele não vai descer para o Roger, eu não vou mentir para a vítima. Vou dizer, vai não. Aí eu vou dizer, no máximo ele vai pegar uma suspensão da pena lá no final. Não era melhor ser no começo, né? Próximo slide, já finalizei. Nos